Você não está atrasada, mas talvez há anos você esteja fazendo algo que pareça a sua vida estar atrasada mais do que ela realmente está. E sabe o que é isso? Talvez você esteja adiando começar, adiando dar o primeiro passo, adiando os seus sonhos, adiando aquele projeto novo. E talvez você repita para si mesma: ah, mas eu ainda não estou pronta. Ah, ainda não é o momento. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando os meus filhos estiverem maior, eu tento. Mas existe uma pergunta que você tem que fazer para si mesma. E se o problema não for tempo? E se o problema for medo? Medo de tentar e não conseguir. Medo de você tentar e descobrir que você não era tão boa o quanto você imaginava. Medo de ser vista tentando, de receber julgamentos, medo de investir tempo e não ter resultados, o medo de fracassar e principalmente o medo de tentar fazer algo onde você não vai mais poder dar desculpa. Um dia eu vou fazer, porque você já começou. Porque enquanto você ainda não começa, você ainda pode se imaginar que você conseguiria. Mas a partir do momento que você já começou, você precisa enfrentar a realidade e descobrir se você realmente é capaz ou não. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Talvez você tenha chegado aos 25 anos e pensado: eu poderia estar mais longe. Ou talvez chegou aos 30 e diga: eu poderia ter começado antes. Ou talvez aos 32 e você pensa: minha hora já passou. E talvez você olhe para mulheres que já começou antes de você, que já tenha uma empresa, que já tenha milhares de seguidores, que já tem uma vida estabilizada. E aí você olha para a sua própria vida e pensa o seguinte: ah, eu perdi muito tempo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A vida não é uma corrida onde todas as mulheres precisam chegar ao mesmo patamar em uma mesma idade. Por exemplo, você não precisa se casar na mesma idade que as suas amigas, que as suas primas se casaram. Você não precisa constituir família na mesma idade que elas. Você não precisa construir, ter uma empresa bem estabelecida na mesma idade que elas. Até porque você não conhece os bastidores da vida de ninguém. Então você não pode comparar o seu primeiro capítulo com o capítulo 20 da vida de alguém. De repente, você esteja começando agora e esteja se comparando com uma pessoa que começou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Tem lógica fazer essa comparação? Não tem. Porque isso seria uma comparação extremamente injusta com você mesmo. Mas existe uma pergunta que você precisa se fazer. O que você pode começar a fazer hoje para que daqui a 5 anos você não esteja exatamente no mesmo lugar de agora? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E essa pergunta muda tudo, porque o problema não é você ter 30, você ter 35 ou 40. O problema é você olhar para a sua vida, saber que tem algo que você deveria estar fazendo, você deveria estar construindo, mas você não vai lá e dar o primeiro passo porque você tem medo. Talvez esse seja exatamente o seu maior problema, porque você não tem simplesmente medo de começar, mas você tem medo de começar e fracassar, medo de começar e desistir. E aí talvez você prefere continuar sonhando. Por quê? Sonhar não exige exposição. Você pode sonhar quietinha no seu canto, se pegar, se imaginando o tempo todo como é que a vida poderia estar, como é que poderia ter sido, mas você ainda não se expôs, então você não tem do que se arrepender, você não precisa ter medo, porque você ainda não começou. E enquanto o sonho ele está apenas na sua cabeça, ele ainda pode ser perfeito. Você pode se imaginar uma empresária bem-sucedida, um negócio funcionando, um canal aqui no YouTube grande com milhares de seguidores. Mas aí, quando chega a hora de dar o primeiro passo, alguma coisa dentro de você diz: e se não der certo? E aí você para por aí. Mas eu quero te fazer uma pergunta: e se der certo?
E se o passo que você quer tanto dar der certo? E se for o primeiro passo de uma grande jornada que vai te levar à vida dos seus sonhos? E se a mulher que você quer se tornar, a vida que você tanto quer, estiver justamente do outro lado da decisão que você tanto tem adiado? Você já pensou nisso? E é justamente por isso que você precisa começar, porque você nunca vai saber como seria ou como será se você não der o primeiro passo. Você não precisa ter certeza que vai dar certo. E essa é uma das maiores mentiras da vida adulta, que você precisa ter certeza primeiro para depois você agir, para depois você dar o primeiro passo. A realidade é que ninguém tem certeza de nada, que ninguém está pronto. E a vida é assim, primeiro você começa, depois você melhora em tudo na vida. Ninguém está 100% pronto. Primeiro você dá o primeiro passo, depois você vê onde você pode melhorar, vai reajustando a rota e vai seguindo em frente. Como mulher cristã, eu entendi que Deus ele não quer perfeição da gente. Até porque, na própria palavra dele, ele diz que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E às vezes a gente usa a nossa própria fé para permanecer paradas. Como assim? Quando a gente coloca o seguinte pensamento: ah, eu estou esperando Deus abrir uma porta, eu estou esperando Deus confirmar. Então a gente tira a nossa fé daquilo que realmente importa e foca naquilo que não vai mudar a nossa vida. Existe uma grande diferença entre você esperar em Deus e você usar Deus como desculpa para permanecer parada no mesmo lugar, sem agir. Fé não significa passividade. Você pode orar e você pode agir, fazer aquilo que está ao seu alcance. E aquilo que não está ao seu alcance, Deus ele vai entrar em providência. Às vezes, a gente quer que Deus ele mostre o caminho inteiro antes da gente dar o primeiro passo. E de repente, o que você precisa é simplesmente agir, dar o primeiro passo. Talvez você esteja precisando de resposta, querendo respostas para 5 anos da sua vida. E se você der o primeiro passo hoje, essa semana, talvez a resposta que você quer daqui para 5 anos venha através dessa decisão que você tomar hoje. Pense nisso. Talvez você fique esperando o momento perfeito. Você ter mais dinheiro, você ter mais tempo, você ter mais disposição, você ter mais conhecimento. E deixa eu te falar uma coisa: o momento perfeito, ele não existe. Por exemplo, eu tenho 32 anos e decidi começar esse canal do Absoluto Zero. Eu poderia ficar esperando o momento perfeito, ou poderia pensar que o meu momento já passou. Poderia olhar para aquelas youtubers que já têm milhares de inscritos, que já têm uma vida perfeita e pensar assim, para mim já é tarde demais. Mas aqui estou eu, começando do absoluto zero. Eu comecei agora. Daqui a 1 ano eu vou estar mais experiente. Talvez eu não tenha alcançado os resultados que eu tanto quero, mas eu vou ter aprendido muita coisa. E se eu não tivesse começado? Daqui a 1 ano eu estaria exatamente no mesmo lugar, estagnada, parada, sem resultado nenhum. E essa lógica serve para você também. Pensa que se você começar hoje, daqui a 1 ano você vai ter algum resultado, ou ao menos aprendizados. E se você não começar, se você ficar exatamente onde está, como é que vai estar a sua vida daqui a 1 ano? Exatamente do mesmo jeito. Agora eu quero que você me responda lá nos comentários. Qual sonho você tem adiado por medo? Não precisa contar algo íntimo da sua vida, mas compartilha nos comentários. É um negócio, um canal no YouTube, uma renda extra, uma empresa? Porque quando você escreve, aquilo que é apenas uma vontade, um desejo, começa a se transformar em uma decisão. E eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você diz que você ainda tem algo para construir. E é exatamente por isso que eu gostaria que você acompanhasse esse canal. Eu tenho 32 anos e estou começando esse canal do zero e vou contar aqui a minha jornada, as minhas experiências. Eu não vou fingir que já tenho todas as respostas, porque eu quero descobrir juntamente com vocês. Vou mostrar o que funciona, o que não funciona, onde errei, onde acertei. Vou mostrar os meus resultados.
Porque talvez a maior prova que é possível não é alguém que já chegou lá, mas alguém que está percorrendo o caminho e decidiu não desistir. Então, se você também está começando algo do zero ou já começou, se inscreve no canal, porque talvez daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai ver o quão bom foi a gente não ter ficado parada, a gente ter tomado a decisão de começar. E lembre-se, você não está atrasada, você só não pode ficar exatamente no mesmo lugar que você se encontra hoje. Dê o primeiro passo.